Olá, meu amigo e minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José. Hoje para um encontro super especial, onde eu trarei alguns acontecimentos, alguns fatos, algumas notícias que irão mexer com a sua cabeça, sobretudo se você é daquelas pessoas que não acreditam em absolutamente nada na justiça brasileira, se você pensa que alguém que tenha ocupado poder político aqui no Brasil jamais terá problemas com a sua liberdade, enfim. Eu não te condeno por pensar assim não, porque nós temos muitos exemplos aqui no nosso país, né, que nos deixaram bastante indignados ao longo dos últimos anos. Mas eu não estou aqui fazendo torcida, eu estou aqui sempre com vocês fazendo análises. E muitas dessas que nós fizemos nos últimos anos, elas se confirmaram. Vocês acompanharam aqui todas as críticas que eu fazia a esses personagens que orbitavam ali ao redor de Bolsonaro, nas redes sociais, e quando eu afirmava que muitos perderiam esses espaços, muitos sofreriam condenações civis, pagariam multas, indenizações, muitos seriam presos e muitos teriam que fugir, porque a situação ficaria muito complicada para essas pessoas. Tudo isso se confirmou. Eu disse também que muitas dessas pessoas se arrependeriam e elas ficariam de uma forma muito virulenta contra a figura do ex-presidente da República. Isso também aconteceu. Mais à frente, quando vieram as manifestações que a gente via ali, o 7 de setembro, desde 2021, né, eu já advertia a essas pessoas que elas iriam se dar muito mal. Não é por outra razão que eu comecei a apelidá-las de o Exército dos Canjicas, baseado ali no conto O Alienista de Machado de Assis. E essas pessoas se decepcionariam também, elas veriam mais à frente que o Bolsonaro era um falastrão, um covarde, um mentiroso, um fraco, uma pessoa sem luz própria. E quando a coisa apertasse mesmo, ele viraria as costas para essas pessoas todas. Tudo isso se confirmou, a gente chegou no 8 de janeiro, no final do ano, a mesma coisa, a gente o tempo todo aqui dizendo, olha, vocês vão se dar mal, e depois que vocês forem para Papuda e para Colmeia, o Bolsonaro vai fingir que não conhece mais vocês. Isso tudo se confirmou. E agora, analisando tudo que está pendendo contra a cabeça do Bolsonaro, como os processos estão sendo caminhados e as condições políticas que estão ao seu redor, dá para a gente cravar que nós estávamos certos quando a gente dizia lá atrás que ele iria para o lixo da história e que ele teria problemas com a justiça, perdendo no final de tudo a sua liberdade. Bom, vou conversar com vocês sobre esses últimos acontecimentos, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora no nosso portal a se inscrever aqui, você que é muito bem-vindo, conheça também os nossos outros vídeos, se você puder, compartilhe, dê o seu joinha nos outros vídeos e nesse nosso encontro de agora, mande seus comentários para cá também, e se puder, participe dos nossos chats, que todos os dias eu abro aqui entre as 5 horas e 5 e meia, para a gente trocar algumas ideias, né, antes de entrarmos no ar, e se inscreva também no nosso clube de membros, que é uma forma adicional de você prestigiar aqui o nosso portal, tá bom? Então, vamos seguir em frente. Gente, olha, eu sou professor nessa área de Direito há mais de 25 anos, né? E eu tenho todos os motivos para criticar o Poder Judiciário, as instituições, como funcionam, né? E o comportamento de uma série de personagens. Por ter algum conhecimento, quando eu me deparei ao longo desses últimos anos com alguns crimes cometidos pelo ex-presidente da República e também por personagens do governo dele, eu fiz representações aos órgãos competentes. No caso de ações criminais, a Procuradoria-Geral da República, que todos vocês sabem que atuou de um modo a proteger a figura do ex-presidente da República de um modo absolutamente revoltante para quem é do direito. A minha última representação foi cobrando da Procuradoria-Geral da República algum tipo de atitude no âmbito criminal e no âmbito civil contra a figura do ex-presidente da República por simplesmente ter apanhado um avião, uma aeronave, né? Aliás, foram duas, né? Para fugir do território nacional, para atender apenas os seus interesses particulares. Na primeira resposta que a PGR me deu, né, através da senhora Lindora Araújo, ela entendeu que não teve nada de errado, estava tudo certo. Eu até gostaria de um dia no seminário me confrontar com a senhora Lindora Araújo e perguntar, queria que tivessem muitas testemunhas para ver o que ela diria sobre o caso exposto e ela dizer na cara das pessoas que não houve nenhum tipo de crime. Bom, fiz um recurso e o recurso veio agora, a resposta com isso aqui, né? Decisão de arquivamento, aqui meu nome em cima, né? Primeira vez meu nome junto ali, aliás, outras vezes também, né? Meu nome junto com o do Bolsonaro aqui. E ela, mais uma vez, não respondeu absolutamente nada da minha resposta e disse absolutamente que o Bolsonaro não cometeu crime nenhum. E assina aqui, senhora Lindora Maria Araújo. Isso vai me obrigar a esperar a senhora Lindora e o senhor Augusto Aras saírem da direção da PGR para eu mover novas representações, inclusive
com questionamentos jurídicos ao comportamento da senhora Lindora Araújo nesse caso aí, porque é um negócio impossível. Eu elencar os crimes, as práticas criminosas, onde que isso está na lei, como é que a doutrina entende sobre esses assuntos e ela simplesmente achar que não houve nada. Eu vou acionar a Advocacia Geral da União também para cobrar do Bolsonaro tudo aquilo que foi gasto, enfim. A fila anda. Gente, é assim mesmo na justiça, é assim mesmo no sistema. Se a gente não acreditasse que é possível a gente mover algumas estruturas, o ex-presidente Lula ainda estaria preso. É só vocês verem o que o Zanin fez ao longo desses anos todos, né? Ele quase estava ali como um cavaleiro solitário. E no final da história ele conseguiu reverter todas as situações e aí temos hoje a figura do presidente Lula aí, que não nos deixa mentir no meio dessa história. Então, a fila vai andar. Do ponto de vista político, a situação do Bolsonaro está mais parecida com a de um zumbi. Né? Existem mundos paralelos aí que são chocantes, né? A gente viu aí o ministro Alexandre de Moraes citando como tem sido o encontro dele com os presos lá na Papuda, né? Realmente são problemas psiquiátricos, né? A gente não sabe se as pessoas têm que ficar num manicômio ou se têm que ficar dentro de uma penitenciária. Pois bem, nesse universo paralelo tem alguns ícones, né? Um deles é essa senhora Carla Zambelli, que anunciou antes do Bolsonaro chegar isso aqui, ó. Brasília vai tremer. Será que Lula já está com dor de barriga? O que nós vimos foi meia dúzia de gatos pingados pagos, né? Fazendo ali presepadas, o que denotou bastante a quantas anda o prestígio político do Bolsonaro. E essa falta de prestígio político é aquilo que a gente disse, né? Quando o rei está posto, ele está morto, né? Quando ele está morto é porque ele foi deposto também, né? A ordem dos fatores não altera aqui o resultado final da história. E o que está acontecendo agora? Processo que pode tornar Bolsonaro inelegível deve ser julgado em breve. Gente, está tramitando no Tribunal Superior Eleitoral. As fases de coletas de informações já passou. São 16 processos que o Bolsonaro está respondendo ali. Em última instância, né? Claro que tem o Supremo Tribunal Federal, mas depois que o TSE chancelar, dificilmente o Supremo Tribunal Federal reverterá aquilo que está sendo decidido, porque as provas são muito contundentes. Uso de dinheiro público na época da campanha eleitoral, benefício para taxista, consignado, utilização da máquina pública, da TV Brasil, conspiração contra o sistema eleitoral. Gente, é um rosário de situações que estão formalizadas ali e não tem como o Bolsonaro escapar e dizer, não, tudo que eu fiz foi super legal, porque não tem a senhora Lindora, nem o senhor Augusto Aras para protegê-lo ali naquela situação. A fila já está andando. Bom, e acontecendo esse processo de guilhotinização, né, do pescoço político da figura do ex-presidente da República, o que vai acontecer com ele? Vai virar um zumbi, mais do que ele se converteu, né, quando ele estava fora do nosso país, ali indo lanchonete, tirando fotografia com inaugurando hamburgueria, enfim, vai virar uma figura patética. Porque vocês imaginem só, ele vai participar de alguma cerimônia militar? Ele vai fazer o quê? Vai ficar panfletando lá de fora dos quartéis durante 4 anos? Ele vai para algum templo religioso? Em que condição? Para dar algum testemunho do quê? Ele vai ficar fazendo comícios contra o sistema eleitoral? Vai ficar dizendo o meu exército? Esse cidadão aqui jamais cumprirá a ordem do Alexandre de Moraes, com tantos processos que tem contra ele? Basta um fiozinho só de cabelo fora da cabeleira que ele vai em cana na hora. Então, a situação para ele ficou muito complicada. E no campo das críticas concretas, não sobrou absolutamente nada para ele, porque ele já não entende nada de economia. E aqueles grupos que ele poderia contar para fazer crítica, ou críticas ao que está sendo proposto agora pelo governo Lula, esses grupos todos estão simpáticos ao que está sendo apresentado. Então sobrará o que para o Bolsonaro? A não ser ficar falando da minha pátria, vou defender o Brasil contra o comunismo, defender Deus, família. Então vai ficar um discurso de um zumbi esquizofrênico, absolutamente queimado e com o pescoço na guilhotina que certamente será decepado, né? Com essas ações que podem deixar Bolsonaro inelegível, vou colocar o link para vocês. E mais do que isso, né? Tem os processos criminais também. A dona Michele tinha dito que não sabia de joia nenhuma, né? E aí, ontem eu li para vocês esse trecho aqui, muitas pessoas me chamaram a atenção. Ela dizia que não sabia de joia, mas o Bolsonaro estava conversando com ela para saber o que fariam com as joias? Bom, aqui na matéria do Terra diz:
Bolsonaro também disse que cogitou leiloar as joias. Eu não quero ter uma joia em casa, nunca, jamais vou ter uma joia com o preço que está aí, claro, né? Mas ele gosta de joias pra caramba. A ex-mulher 02 disse que ele furtou joias dela, né? No valor de mais de R$1 milhão, junto com dólares, enfim, e reais. Até conversei com minha esposa, se fosse nossa, eu ia fazer o que com isso daí? Leiloar instituição de caridade, fazer bom uso dela? Bom, quem vai poder usar uma joia daquela e sair para a rua Brasil afora, questionou. Então ela sabia, ele comprometeu ela, vai ser chamada em juízo para explicar essas situações também, né? Essa situação. Polícia Federal marca depoimento de Bolsonaro e outros investigados em inquérito sobre joias. Gente, vai ser todo mundo ali depondo. E como é que você mostra com a materialidade do crime de joias que entraram ilegalmente no nosso país? Entraram escamoteadas e foram apanhadas. Foram colocadas como se patrimônio pessoal do ex-presidente da República fossem. Como é que explica isso? Um ladrão de joias com joias dentro do seu apartamento, dentro da sua casa, e no caso específico, né, na casa do Nelson Piquet. Então a coisa ficou muito complicada. Hoje, dia 1º de abril, dia da mentira, né, a gente ainda tem saudosistas aí do tempo do golpe de 64. As situações são patéticas, mas tem uma situação muito interessante que mostra como a chave virou aqui no Brasil. As Forças Armadas não citaram absolutamente nada nesses 2 dias, não falaram, não se criaram ali uma ordem do dia. Então isso já é um grande avanço, porque as Forças Armadas foram desapropriadas das mãos de uma figura que hoje a gente vê ser um ladrão de joias, como disse, de uma forma muito taxativa, o deputado André Janones. E aí, gente, só para reforçar aquilo que eu disse para vocês, a gente não se esquecer, né? Como essa gente caiu do cavalo. E muitas dessas pessoas servem de exemplo a outras tantas que veem que o Bolsonaro é um covarde, é um fujão, é um falastrão, é um traidor, é um corrupto, é uma pessoa que abandona as outras que estão por trás. Então, a gente vê em situações patéticas, né, que circularam por todos os lados, como desse bolsonarista aqui. O vereador Fantinello hoje arrependido por ter falado as coisas que falou. Enfim, bolsonarista raiz, né? Mas a gente vai pegando um monte, tá? A gente vai só para lembrar. Vamos lembrar aqui a Sarah Winters sobre Bolsonaro. Se ele pedir que os bolsonaristas comam M, vão comer. Chorou também, tem vários vídeos. Até um ex-ministro do Bolsonaro, né, o Fábio Faria, admite estar profundamente arrependido sobre aquele trambique que eles tentaram fazer durante a eleição, dizer que as rádios não tinham recebido material de propaganda eleitoral. Terrorista arrependido devolve relíquia roubada na Câmara dos Deputados. É outro que chorou aqui, o cara que apanhou a bola que tinha sido assinada aqui por jogadores da seleção brasileira, enfim. E aí a gente vê esse cidadão aqui que negou comida também a uma senhora, se diz arrependido. Gente, se você buscar aí gente arrependida na internet, bolsonarista, vocês vão ver as centenas. Indígena bolsonarista se diz arrependido por atos antidemocráticos e pede perdão a Lula e Alexandre de Moraes. Pois bem, está em cana até hoje. E finalmente essa figura aqui, o cara que quis explodir um caminhão de combustível. A justiça, bolsonaristas da bomba choram e agora se dizem arrependidos. Meu amigo, até separei aqui o trecho final aqui de uma fala dele, deixa eu ver se ainda está grifado aqui. Perdi, mas o negócio é o seguinte, que ele diz aqui, ele ficou muito triste de estar arrependido, que ele não sabe como é que ele chegou a esse ponto. Aqui, tenho 55 anos, nunca entrei dentro de uma delegacia antes. Meu arrependimento é grande, é surreal. Esse é um fato totalmente isolado. Podem pesquisar a minha vida. Meu amigo, olha só, um cara igualzinho a você matou um outro no aniversário. Então não vai ter perdão para você, não. Acreditou num crápula, num mentiroso, num farsante, num covarde, é isso que está acontecendo. Se você assistisse a alguns canais, se você tivesse tido algum tipo de opinião que te trouxesse algum juízo, você não estaria nessa situação. Agora, meu amigo, o teu caminho vai ficar muito complicado, você vai ficar muito tempo preso e outras pessoas que estão sendo processadas também seguirão pelo mesmo caminho, Roberto Jefferson que o diga, enfim. E isso é até
serve como um prenúncio daquilo que vai acontecer contra o ex-presidente da República, um zumbi, sem ter o que fazer, sem ter o que dizer, sem ter aonde ir. Exceto ficar com uma turma de seguidores fanáticos gritando mito, 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 mito e ponto final. É o que sobrou para ele até o dia que ele for finalmente encarcerado. Gente, eu fico por aqui, nossas previsões continuam sendo correspondidas pela história e eu tenho certeza que essa será mais uma delas, tá bom? Eu fico por aqui mais uma vez, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!